Olá a todos, sou eu, José Geraldo, trazendo mais alguma dica de segurança. José Geraldo, e qual que é a dica de segurança hoje? A dica de segurança é sobre monte de bagaços. Isso, operação em montes de bagaço. Então vai especificamente para quê? Para o nosso setor de biocombustíveis, diretamente para a área industrial. Primeira dica. O monte de bagaço, por ser uma área classificada, uma área que tem grande potencial de causar um incêndio, de ter um incêndio propagar naquele ambiente, a gente precisa que esse ambiente seja o quê? Um ambiente com acesso restrito. Isto não é um ambiente que deva ser frequentado diariamente, todo mundo acessa, tal, não pode. Então tem que ter um acesso restrito, além do fator de risco de princípio de incêndio naquele ambiente, né? Se uma pessoa joga um bira de cigarro, um equipamento, um escapamento joga uma centelha lá, também existe o fator de risco de atropelamento pelos equipamentos, né, que operam lá, no caso, a pá carregadeira. Segunda dica, acessos para situações de emergência. Um monte de bagaço ele tem que ter um acesso no ângulo de 360 graus dele. Para quê? Para a ambulância conseguir buscar pessoas no caso de um salvamento, desde um operador ou um combate a incêndio ou algo dessa forma, para um caminhão bombeiro conseguir chegar nele. Então um monte de bagaço ele tem que ter um acesso a um ângulo de 360 graus. Boas condições para deslocamento de equipamentos de emergência. Terceira dica, todo monte de bagaço tem que ter em cima uma contenção. Zé Geraldo, para que essa contenção? Para quando a pá carregadeira estiver operando, organizando um monte de bagaço, o que? Tenha uma limitação para mostrar até onde é seguro o operador chegar. Porque se não tiver uma bordadura ali, uma contenção, que tamanho, Zé Geraldo, que altura? Vamos colocar o que? A metade do pneu do equipamento, já que o pneu é padrão os 4. Então a metade do pneu dele já é uma borda suficiente. Para que essa bordadura? Para quando ele chegar naquela contenção, ele saber que ali é o limite. Porque senão o operador todos os dias vai operando, vai chegando mais próximo, vai chegando próximo e acaba que uma hora ele desce morro abaixo ali no monte de bagaço com esse equipamento tombando vai chegar lá embaixo, vai causar grandes transtornos, pode trazer grandes lesões, ainda que esteja de cinto, até mesmo um traumatismo craniano, Deus o livre, um óbito desse operador. Então é interessante criar-se uma contenção, uma borda no monte de bagaço lá em cima para limitar até onde esse operador pode chegar. Importante também, além disso, o que? É proibido o operador trabalhar com sistemas de caverna. Zé Geraldo, o que é um sistema de caverna? Ele começar a movimentar bagaço no monte ali de forma tipo caverna, fazendo buraco do jeito que o equipamento corra risco de ser soterrado pelo monte. Então, jamais se deva fazer sistema de caverna. Terceiro, tem que haver uma delimitação de espaço, né? Quarto, né? Uma delimitação de espaço entre equipamento e equipamento. Para quê? Para evitar que uma pá carregadeira venha colidir na outra, porque é uma manobra que é feita de para frente, para trás, para frente, para trás. Então, cria-se uma limitação de espaço entre equipamentos, exemplo, 5, 6, 7 metros, a empresa que há de definir a forma mais segura. Agora vamos falar de que a pá carregadeira, perdão, tem que ser um equipamento em boas condições. Para quê? Para que ela esteja ótima para operar lá em cima. Portanto, o que é necessário ela ter? Primeiro, checklist, um bom checklist. Porque se ela for feito um checklist diariamente, todos os dias, antes de iniciar o trabalho, é o checklist que vai mostrar se está seguro ou não que a máquina suba lá no monte, que essa máquina venha operar. Então a premissa, um bom checklist. Esse equipamento tem que ter um bom plano de manutenção. Para quê? Para garantir que ela esteja em boas condições operacionais. Além disso, ela tem que ter um sistema de combate a incêndio, um extintor portátil, um kit que pode ser um kit de pó químico, mas lembrando, né, o pó químico entra para essas partes de motor, tudo ali mais. E é interessante também se conseguir colocar um kit de água pressurizada, que te dá mais ou menos de 5 a 6 minutos de resposta a combate a incêndio. Porque até a brigada chegar no monte de bagaço, desenrolar as mangueiras, abrir hidrante, fazer outras coisas mais, esse tempo de resposta que o kit AP dá para o operador, ele consegue fazer o quê? Acabar com o princípio de incêndio do equipamento, até mesmo na base do bagaço ali próximo do equipamento. Então é uma boa dica. Lembrando,
Esses equipamentos, se você conseguir comprar um equipamento que tem um radiador com a hélice de inversão, é muito bom, porque quando é uma hélice que inverte, ele consegue soprar o radiador automaticamente. Então essa hélice inverte, joga para trás e sopra o radiador e vai evitar que ele esquente e venha causar um princípio de incêndio. Falar em soprar, é necessário criar-se um padrão de quanto em quanto tempo o operador deva parar esse equipamento e soprar ele. Soprar por quê? Para tirar o bagacilho, aquele excesso de bagaço que fica depositado em cima das partes elétricas, as superfícies quentes do equipamento. Então, de tempo em tempo é bom soprar. Lembrando, onde que é bom colocar isso? No checklist do equipamento e auditar para ver se realmente está rodando, se esse fluxo está sendo entendido e cumprido pela empresa no quesito soprar o equipamento. O que é necessário também? O operador tem que ser treinado, tem que ser um cara que conhece daquela área, tem que ser um operador que não só ser um bom operador, mas também conhecer do sistema de combate a incêndio. Então é interessante que todo operador de pá carregadeira, todo operador que trabalha no monte de bagaço, tenha também NR23, que ele seja brigadista. Para quê? Porque o tempo de resposta dele, a praticidade dele, ele vai ser um cara capacitado, habilitado a combater focos de incêndio. Então ele é um cara que só tende a trazer lucros para a empresa se ele for um cara treinado, correto? Lembrando, o que mais? Vamos falar agora do sistema de combate a incêndio. Um monte de bagaço ele tem que ter o quê? O sistema de combate a incêndio, né? A linha pressurizada, o sistema, as bombas operantes, bomba jockey, bomba elétrica, bomba diesel, um sistema que passe por checklist, tudo organizado. É interessante ter canhão para que haja um bom combate, que tenha pessoas suficientes, brigadistas suficientes, que seja feito simulados naquele ambiente, que faça simulado também subindo no monte de bagaço. Mas subir no monte de bagaço, sim. Imagina, se essa pá-carregadeira dá um princípio de incêndio, você acha que o operador vai conseguir descer com a pá-carregadeira pegando fogo? É como se ele estivesse descendo com a tocha ambulante. Em contato com o vento, a tendência é o fogo dela propagar, aumentar. Além disso, vai servir de um sistema de pinga-fogo. Vai pingar fogo em todo um monte de bagaço. Então, tem situações que a brigada vai ter que subir lá em cima para combater o princípio de incêndio no equipamento, para não deixar propagar para o monte de bagaço. Falar nessa questão da brigada, o que é interessante? Por maioria das vezes, a casa da brigada fica mais longe do monte de bagaço. É uma premissa, todos os brigadistas só podem fazer combate estando bem equipado com seus EPIs da brigada, né? Balaclava, o capacete, vai estar com a luva aramida, né? Vai estar com conjunto de aproximação. Mas, se você quiser rachar a equipe, exemplo, 50% fica vestindo, você vai fazer o combate com, exemplo, 10 pessoas. 5 pessoas ficam vestindo os equipamentos de segurança no container, na casa da brigada, que você trabalha o seu ambiente da brigada, e os outros 5 faz o quê? Vai desenrolando a mangueira, porque para desenrolar a mangueira, para montar a linha, ele não precisa estar todo equipado com os conjuntos de aproximação, porque ele não está combatendo, ele está preparando o ambiente, a linha não está pressurizada, então você consegue ganhar um tempo de resposta para isso. Lembrando, é importante a gente ter sempre à disposição também um caminhão de combate a incêndio para nos dar suporte nesse momento, porque ele consegue ter um longo alcance com o canhão do caminhão e até em questão de sistema de abastecimento. E aí, você já cronometrou quanto tempo a sua brigada gasta para chegar no monte de bagaço? É necessário você calcular isso, por quê? Porque quando vier o princípio incêndio, você já sabe qual o tempo que gasta, qual o tempo estimado, e você não é pego, como se diz, com as calças na mão. Lembrando, se pegar um princípio de incêndio e propagar no monte de bagaço, provavelmente ele corre o risco de subir para a esteira. Então, o que é necessário também? Você já pensar num sistema de combate a incêndio próximo à esteira, questão de chuveirinho na mesma e outras coisas mais. Então, a dica de hoje foi monte de bagaço. Lembrando, é uma área classificada, é uma área de risco e este ambiente não aceita desaforo. Segue a dica de hoje e fique com Deus.